Muito bem, vamos direto ao ponto, né? A gente vai falar sobre a segurança no uso das inteligências artificiais nas empresas. Então a primeira questão é, tá vindo essa ferramenta, já é uma realidade. A IA é uma ferramenta ótima, né? Ela vai ajudar muito. Quem é de tecnologia já viu essas ondas, né? Quando começou os messengers, os MSNs da vida, era um problemão também. Então tem várias tecnologias que vão iniciando. Num primeiro momento, tem a incorporação da tecnologia pela empresa de um modo até meio informal e depois a gente vai regulando a segurança. Com as inteligências artificiais não é diferente. Então a gente tem essa ferramenta, é uma ferramenta boa, não tem volta, não há aqui espaço para dizer não utilize as IAs. Elas serão utilizadas e são ferramentas de produtividade importantes. Mas essas ferramentas devem ser utilizadas de modo gerenciado, organizado na empresa, com as regras, com as políticas e com as seguranças. Beleza, pessoal? Então, assim, a ferramenta vem, ela vai ser usada, precisa ser usada, mas aqui hoje a gente vai discutir como utilizar as inteligências artificiais de modo correto, seguro e adequado, né? Que envolve muito questão ética, tem questão técnica, tecnológica aqui também, a gente vai discutir também, mas tem questão muito ética de integridade também, tá? Rapidamente a minha apresentação para quem não me conhece, eu sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina na área de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados, auditor líder 27.001 e 27.701, tá? E atuei como professor de graduação e pós-graduação por mais de 15 anos. Hoje aí a compatibilidade da empresa com a docência fica um pouquinho mais difícil. Quem se interessa pelo tema de segurança, privacidade e proteção de dados e quiser mais informações, pode buscar a gente lá no LinkedIn e também no YouTube. Legal, pessoal? Um pouquinho da nossa história aí. E vamos diretamente ao nosso assunto, que é o que interessa. Eu separei aqui 5 tópicos rápidos para a gente discutir, né? Sobre a segurança no uso das IAs. A primeira questão é: reconheça as pessoas envolvidas. Tá? Tem muita gente trabalhando para que a IA seja usada da maneira correta. Ok? Eu já vou entrar nesse tema, mas assim a gente tem todos os colaboradores da empresa, e que a gente está com mais de 80 participantes, e isso vai ser propagado para quem não pôde assistir nesse momento também, né? Todas as pessoas devem reconhecer os seus pontos de apoio. Alguém vai te apoiar aí nesse uso das IAs, tá? Depois a gente vai falar diretamente sobre as boas práticas para a segurança da informação e as boas práticas para a proteção de dados, exatamente, né? A utilização das IAs também impacta na Lei Geral de Proteção de Dados. Então os cuidados que a gente vai falar aqui não é só porque eu acho bonito, porque eu acho legal. Os cuidados que a gente vai falar aqui também envolvem requisitos legais, tá? Uma violação ali, você pode estar colocando a sua empresa numa multa, numa sanção, num processo judicial, numa coisa muito mais séria, tá? Concluindo aqui, a gente vai falar sobre reconhecer as políticas e normas envolvidas e as tendências de futuro. Então, primeira questão, já entrando aqui, reconheça as pessoas envolvidas. Para todo mundo que está assistindo esse vídeo, assistindo essa palestra, né? Aí na empresa existem entidades que gerenciam a segurança da informação, né? Então tem o Comitê de Segurança da Informação, certo? Aí na tua empresa tem o Comitê de Segurança da Informação. É um comitê multissetorial que se reúne periodicamente para discutir as regras de segurança. Por que eu gosto de falar isso aqui, mesmo na utilização das IAs? Para que todos os colaboradores tenham em mente que as regras de segurança não caíram do céu, ou não é ali porque o pessoal da TI está pegando no pé. Acontece muito isso, né? Ah, o pessoal da TI é chato, o pessoal da TI não deixa fazer nada. Eu escuto isso em todas as empresas. Né? Ah, o pessoal da TI não deixa fazer nada, o pessoal da TI acaba trancando. Segurança sempre vai ser um entrave. Vamos fazer lá a analogia da segurança física, né? Pô, na tua casa tu vai botar uma porta, um cadeado, um alarme, uma câmera. Tudo isso é um entrave. Segurança, o controle acaba sendo um entrave. E na utilização das IAs não vai ser diferente. Vai ter uma regrinha, uma tranquinha, um acesso que tu vai ter que pedir, uma homologação que vai ter que fazer. Segurança sempre acaba dificultando um pouco o processo.
A gente promete que a gente vai trabalhar para dificultar o mínimo possível, mas vai ter controles e entraves. E eu gosto sempre de falar no começo, esse controle não é porque a gente é chato, mas é porque tem que trabalhar de modo seguro e compatível com a legislação, tá? Então, o recado desse slide é: identifique você, aí no seu setor, na sua área, quem são as pessoas chaves relacionadas à utilização das IAs, da segurança e da privacidade. Por exemplo, Comitê de Segurança. Todas as áreas estão representadas no Comitê de Segurança, direto ou indiretamente. Quem é o seu representante no Comitê de Segurança? Né? Busque saber. Grupo de trabalho em privacidade, o pessoal que preenche lá o checklist, a planilha da LGPD. Quem é o representante do grupo de trabalho em privacidade aí no seu setor? Ah, mas Paulo, por que isso é importante tu está falando de IA? Porque você vai estar usando a IA no dia a dia, vai surgir uma dúvida e você já tem ali a pessoa para você questionar, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, tá? Mais importante ainda, DPO, né? O encarregado de proteção de dados. Quem é o encarregado da empresa? Procure saber e ter o contato do encarregado e do responsável da segurança da informação. Em última análise, a gente tem o gestor da área. Ah, Paulo, pô, não sei para quem perguntar. Cara, pergunta para o gestor da tua área, para o teu superior imediato. E aí vai a mensagem para quem tem cargo de liderança. Né? O outro lado da moeda. Se você tem cargo de liderança, muito importante você conhecer toda essa estrutura aqui, tá? E a gente vai criar essa figura do responsável pelo uso da IA. Isso aqui já está na norma de uso das IAs, tá? Nós estamos lançando, se não lançamos ainda, mas já está em fase de publicação, a norma de utilização das IAs. E uma diretriz lá é que cada setor tem que ter uma pessoa especializada na IA, na utilização segura e correta de IAs. Então no teu setor vai ter uma pessoa que vai ser o especialista do setor, a pessoa-chave do setor em IA. Busque o contato com esta pessoa, ok? Ó, entre em contato para reportar novas necessidades. Aqui é uma coisa que eu já vou falar lá na frente, tá? Mensagem principal. Não é adequado, né, o colaborador iniciar a utilização de uma IA por conta própria, tá? Eu acho que essa é uma das mensagens-chave aqui dessa palestra. Você não deve iniciar a utilização de uma IA por conta própria. Ah, o Paulinho ali tá lá trabalhando, pô, eu naveguei na internet, achei essa IA legal, vou baixar ou vou acessar na web e vou sair usando a IA porque eu achei ela bonita. Tá? Então isso, de modo corporativo, organizacional, não é adequado. Tá? Tem todo um trâmite de homologação, isso vai estar lá na frente, vou discutir mais, né? Tem todo um trâmite de aprovação e homologação das ferramentas de IA. Tá? Então, tu acessou na internet, ouviu um colega de outra empresa, achou uma IA legal, tá aqui a mensagem: entre em contato para reportar novas necessidades. Tá? Então eu vou pegar ali o Paulinho aqui, tá lá na empresa trabalhando, Joãozinho, Pedrinho, Maria, Carlos, Antônio, né? Pô, achei uma IA legal, vou sair usando. Não. Por isso que eu falei contato com as pessoas chaves. Você vai reportar a intenção de utilizar uma IA. Tá? E isso vai seguir um trâmite de homologação e aprovação. Tem até previsto na norma, pessoal, um trâmite para beta teste, que é um trâmite mais leve, né? Ah, pô, tu quer testar a IA. Cara, então vai lá e testa sem dados corporativos. Você pode fazer um beta teste de uma ferramenta de IA para posterior pedido de homologação, mas no beta teste o requisito é sem nenhum dado corporativo, dados totalmente fictícios ali para beta teste, né? Ó, o próximo item aqui já é bem o que eu estava falando, né? As IAs devem ser autorizadas para cada setor. E ela não é nem autorizada para a empresa toda. Ah, homologamos uma IA para o setor de marketing. Opa, está homologado a IA para o marketing. Não pode ser usada lá no comercial. Se o comercial quiser usar, nova homologação. Puxa, Paulo, que coisa chata, para que isso? Homologa para a empresa inteira. Mas os setores diferentes trabalham com tipos de dados diferentes. O que eu homologuei para marketing, talvez eu não possa homologar para financeiro, para comercial, para operacional. Então a gente homologa a IA por setor. De novo,
Ninguém aqui vai impedir o trabalho de ninguém, né? Todo mundo vai usar a ferramenta maravilhosa que é a IA para a sua produtividade, devidamente formalizado pela empresa. Legal? Pô, só nesse slide aqui já tem um caminhão de coisa, né? Ó, em cada setor deve ter um responsável pelo conteúdo produzido, com formação adequada naquela IA. Outra coisa que a gente busca é a formação adequada na IA, sabe? Que o especialista daquela IA, ele faça eventualmente um treinamento, mesmo que um treinamento online, um curso, um aprofundamento, para usar aquela ferramenta de modo correto. Uma deficiência que a gente encontra muito nas empresas é assim, a empresa vai lá, bota um software e o cara sai usando. Tá, mas e os detalhes do uso desse software, né? Assim, um conhecimento mínimo mais aprofundado. Então a gente também vai promover aqui que uma vez uma IA incorporada na empresa, deve-se ter uma formação mínima para a utilização daquela IA e uma pessoa que seja responsável por aquela IA, tá? Vou trazer um caso aqui. Ah, a IA produziu uma informação incorreta. Quem é que vai assinar embaixo, né? Lá o 14 bis. Pô, parece que a aeronáutica produziu uma imagem comemorativa do 14 bis. E a imagem que a IA produziu, o 14 bis estava errado. Sei lá, estava de cabeça para baixo, de ponta cabeça, a asa não era aquela. Então como é que eu posso ter, né? E é um caso real e um caso bem... Pô, a aeronáutica produzindo uma imagem... Ela que é a especialista, né? Produzindo uma imagem incorreta comemorativa do 14 bis. Quem é que vai assinar embaixo dessa produção? Isso que a gente quer aqui é responsabilização. Quando a IA produzir uma informação incorreta, quem é que está assinando embaixo aí da liberação dessa informação, tá? Treinamento e conscientização, isso a gente já está fazendo aqui. Atividades aprovadas devem ser documentadas, tá? Inclusive a gente chega a aprovar por setor, por tipo de atividade. Olha, essa IA ela está aprovada para produção de imagem, ou análise de dados, ou produção de texto, resumir reuniões, resumo de texto. Então olha o nível que a gente chega, e isso vai trazer uma boa segurança para a empresa, dizer assim, essa IA está aprovada e homologada para o setor de marketing, para a produção de imagem. A gente sabe até qual é a atividade que vai ser feita pela IA. Legal? Então tudo isso aqui, pessoal, é para estruturação do uso das IAs, e a mensagem principal é, desse momento para diante, não utilize IAs na empresa por conta própria. Ah, mas Paulo, eu já estou utilizando, né? Pô, tu me falou isso hoje. Eu já estou usando um monte de IA aqui na área. Então, abra chamados para a pessoa responsável. Vamos colocar aqui, primariamente, então, a área de segurança da informação. Acho que está mais à frente. Pode ser a área de privacidade, pode ser a área de segurança da informação. Então, procure uma daquelas pessoas envolvidas. Por isso que eu começo falando das pessoas envolvidas, né? É o mais importante. Procure ali a pessoa envolvida e já abra um chamado hoje à tarde. Tá? Eu uso a IA tal para atividade tal no setor tal. Né? Favor aí fazer o tratamento, a liberação adequada para minha IA. Tá? Eu acho que a área de segurança vai dizer se você pode continuar usando durante a homologação ou vai avaliar a criticidade desse uso e falar, pelo amor de Deus, não usa mais esse negócio. Porque vocês podem estar incorrendo em violações neste momento. Tá? E não é só em violações de compartilhamento de dados. Eu vou falar num slide mais para frente, licença de uso. Tu pode estar usando uma IA que não tem a licença de uso para esse uso corporativo que você está fazendo. E aí você está cometendo uma ilegalidade para a sua empresa sem querer. Mesmo no caso da licença de uso da determinada inteligência artificial. Legal? Bom, vamos entrar no que interessa. Boas práticas de segurança da informação. Primeiro lugar, ó, questões éticas aqui que foi citado, né? Todo resultado de IA deve ter uma revisão e aprovação por humano. Isso é muito importante, seja na produção de imagem, na análise de dados, no resumo de textos. Nunca pegar o resultado da IA, Ctrl+C, Ctrl+V, joga lá e bola para frente. Então fazer essa revisão pelo humano, o cara crachar ali, pô, faz sentido esse resultado. Embora a IA pareça muito inteligente, né, ela é somente uma ferramenta de consolidação de dados, de resumo de dados, tá?
se os dados estiverem incorretos, ela vai produzir o dado incorreto. Eu vi uma, a título até de piada, de brincadeira, mais ilustrativo aqui, né? Vou trazer para vocês, que foi uma bem falada como ilustração, que pediram para a IA fazer uma imagem do combate à pobreza. Então, olha a ideia da IA. A IA, ela pensa diferente da gente, tá? Pediram uma imagem, se procurar na internet, vocês vão encontrar essa piadinha aí, esse meme em vários lugares, né? Pediram para a IA fazer uma imagem do combate à pobreza e a IA colocou soldados e policiais, né, prendendo pobres. Ou assim, colocando os pobres no caminhão, levando embora. Para a IA, o que é a semântica, né? A gente que é da tecnologia, a gente estuda semântica, né? Então ela olha assim, combate pobreza. Bom, vou combater pobres, né? É isso que ela entende. Então, depois vai ter um slide que vai falar do viés de resultado. Em poucos casos, né? Até teve funções que foram tiradas das IAs por causa disso, né? Então, cuidado, a IA ela pode produzir um texto muito incorreto, né? E aí você precisa dessa revisão por parte de humanos. Vamos para frente. Deve ocorrer uma rotulação em conteúdo gerado por IA interno e externamente. Deixa eu falar mais dessa história de rotulação, tá? Existe um grande movimento para que a utilização de IAs, movimento ético até e social, para que a utilização de IAs não ocorra de modo escondido do ser humano. Ah, eu usei uma IA, mas eu não vou contar para ninguém. Então isso já é considerado uma utilização antiética. Toda utilização de IA deveria ser informado para o ser humano. Esse conteúdo foi gerado por IA. Então a gente não quer, com essa nova tecnologia vindo agora, a gente não quer usar a IA enganando o ser humano. Ai, foi o Paulo que fez o texto, eu sou um gênio aqui, ó. Eu elaborei um texto lindo e maravilhoso. Não. Eticamente e dentro da segurança da informação, se o Paulo produzir um texto com IA, eu vou colocar o que a gente chama de rotulação. Esse texto foi gerado por IA. Esse é o uso correto do resultado das inteligências artificiais, tá? Tanto que a gente coloca na política aqui, proibido o uso para partes externas sem rotulação. Ainda mais, dentro da empresa, beleza, é bom a rotulação. Agora, se eu for mandar isso para um cliente, é mais importante ainda a rotulação, tá? Porque até pode passar a ideia de que eu estou querendo enganar o meu cliente, né? Entregando um texto que não foi produzido pela empresa ou por mim e tal. Todo mundo já sabe, a IA é uma ferramenta importante. Não há nenhum problema em colocar a rotulação, tá, pessoal? Então, uma outra ideia importante vindo aí com o uso das IAs é essa importância de colocar a rotulação. Até eu tenho um conteúdo produzido por IA, tá no meu último slide, e eu vou mostrar ali que eles botaram a rotulação, tá? Aqui, ó, avançando, atenção com a contratação formal da IA, né? Vai usar uma IA aí na empresa, tem que ser a versão corporativa. Então, contratação formal da IA, mais uma questão de homologação, né? Vocês têm que usar a versão corporativa. Se estiver usando versão demo, versão de estudante, versão caseira, pode incorrer em violações legais, tá? Ó, atenção com as licenças de uso. Puxa, Paulo, mas como é que eu vou saber isso? Daí a importância de abrir o chamado, a homologação lá para a área de tecnologia. Eles também vão fazer essa avaliação mais detalhada das licenças de uso, tá? Verificar as regras de direitos autorais é uma coisa que às vezes o pessoal não se atenta, né? Você pode estar produzindo um conteúdo e pela regra daquela IA, esse conteúdo será de domínio público, por exemplo. Então talvez é algo que você não queira. Puxa, eu estou produzindo uma logo aqui para a empresa, né? Eu estou produzindo alguma coisa que eu vou usar numa campanha. E a IA coloca lá que é domínio público. Não, eu não quero isso de domínio público, eu quero para mim, tá? Então, muita atenção com o que vai produzir e os direitos autorais que aquela plataforma determina, tá? Atenção a utilizar conteúdos para publicação, divulgação externa da empresa. Também questões de direitos autorais, né? Está publicando um conteúdo usado por IA, se pode, se não pode. Aqui a publicação externa até nem é tanto problema, tá? Na nossa última campanha de conscientização foi gerado também uma imagem por IA. A gente estava falando de links homógrafos e a gente pediu para a IA gerar um exemplo de link homógrafo, gerou lá, em vez de PayPal, gerou PayPay. E a IA produziu a imagem e não tem problema. Até eu estou pensando, né, se eu não devia botar uma rotulação ali
com alguma coisa, imagem gerada por IA, teria que pensar nisso daí também, né? Avaliar até as políticas internas. Entramos numa questão técnica agora. Até agora a gente veio falando muito de uso adequado, ético, íntegro, né? E aqui a gente tem uma questão técnica. A IA que você está usando passou por uma avaliação de segurança da informação? Será que essa IA não pertence a criminosos? Tá? Isso pode acontecer, você pode achar uma IA navegando na internet, muito bonita, muito legal, mas essa IA pertence a criminosos. Daqui a pouco já tem denúncia dela. Os criminosos podem, que a gente chama de cavalo de Troia, fazer uma IA muito bonitinha para o teu propósito e para roubar dados ou para invadir a sua máquina. Então os criminosos, aí já falando do nosso viés aqui de crimes digitais, né? Os criminosos podem se valer de IAs para cometer crimes, invadir empresas e roubar dados. Então daí uma questão técnica envolvida com a aprovação e homologação das ferramentas de IA, né? Então essa ferramenta de IA tem que passar por um teste de segurança, teste de vulnerabilidades, pesquisa de reputação. É claro, se a gente está falando de um chat GPT, pô, é ultra conhecido e tal, mas eu também tenho que avaliar se tu está acessando o chat GPT verdadeiro, se não é um chat GPT falso. Então tem um monte de detalhes técnicos aí. Mas a gente sabe que existe hoje bilhão de IAs diferentes, né? Será que algumas dessas IAs não foram criadas por bandidos? E pode cair aí na utilização de vocês, tá? Então, uma questão que o pessoal da segurança da informação faz é pesquisa de reputação e pesquisa na Dark Web. Importante para saber se essa IA é uma IA confiável. Ok? Seguindo aqui, os sistemas que você utiliza, deve informar o uso de IAs. Isso aqui é uma outra questão, tá? Vou trazer até um outro lado para vocês aí na empresa. Imagina que no dia a dia vocês utilizam um ERP, tá? Ou um CRM, ou qualquer software de gestão que vocês utilizem aí na empresa, tá? Agora eu vou falar do outro lado da moeda. Os softwares de gestão, ERP, CRM, etc., softwares operacionais, financeiros, comerciais, né? Softwares de empresariais. Os softwares de gestão que vocês utilizam no dia a dia, se estes softwares fazem uso de IA, eles devem informar que contém interação com IA, tá? Então, por que eu estou falando isso aqui numa palestra para colaboradores? Para que você, colaborador, no seu dia a dia, fique atento a essa questão. Tu tá lá utilizando o teu ERP, o teu sistema comercial financeiro. Daí tu olha lá para uma certa função, tu fala, puta, mas isso aqui tá com cara de que eles usam IA, né? Questionar o fornecedor. Se o sistema de informação que vocês utilizam faz uso de IA, esse sistema de informação deveria também rotular isso para vocês. Vocês, como clientes, devem ser informados de que o sistema de informação faz uso da IA. Ok? Então aqui é meio que o outro lado da moeda. Vocês, como clientes de um fornecedor, o fornecedor tem que informar a utilização de IA. Tá? Aqui uma questão também, atenção aos regulamentos específicos da sua área. Então cada um é profissional, especialista na sua área, né? E vai conhecer aí pessoal de RH, por exemplo, né? Tem toda a legislação de RH, de gestão de pessoas, conhece a legislação. Pessoal jurídico conhece, pessoal... Então, dá uma analisada na sua, por exemplo, TI, tem o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Dá uma atenção aos regulamentos específicos da sua área, Bacen, SUSEP, ANS, ANTT, CVM, entre outras regulatórias, né? Será que a IA está aderente às regulamentações da sua área? Então, ó, uma coisa bem detalhista até, né? Será que a IA que você está utilizando obedece às regulamentações da sua área? Ah, mas Paulo, eu sei que tem regulamentação, eu sei que tem IA, mas eu não sei avaliar se está aderente ou não. Entre em contato com o pessoal da segurança da informação. Se for necessário, eles vão entrar em contato com a gente da Tracker na consultoria para a gente fazer esse trabalho também de verificar a aderência da IA com regulamentações setoriais. Legal? Questões bem práticas agora, né? Na utilização de IAs na empresa, sempre que criar as contas com dados corporativos.
Ah, mas puxa, eu comecei a usar a IA em casa, né? Eu estava usando por hobby, estava usando para testar, e não determina, isso é bem comum, acontece, eu já vi acontecer, tá? Em determinado momento eu comecei a usar dentro da empresa. Ah, mas aí eu usei a conta que eu já tinha e boa, e tô usando aí. Então, muito cuidado, muita atenção com isso, né? Na verdade, isso se aplica para todo tipo de software, mas ainda para IA. Sempre utilizar contas corporativas, tá? Não utilizar e-mail, telefone, endereço, etc. Dados pessoais na utilização, na criação de conta ali da IA, né? Sempre informar dados corporativos e não os seus dados pessoais. De novo, ah, mas Paulo, eu já estou fazendo, e agora? Abre um chamado lá para a segurança da informação, vamos regularizar essa situação antes da entrada em vigor da norma de uso das IAs, tá? Mesma coisa aqui, ó, não utilizar celulares pessoais ou WhatsApp pessoal no uso das IAs, ou qualquer dispositivo pessoal para a instalação das IAs, tá? Então, a regra correta é não utilizar celulares pessoais ou WhatsApp pessoal na utilização das IAs. A gente sabe, na prática, na realidade, que acontece nas empresas, eventualmente, o uso, a utilização de algum celular pessoal, tá? Vamos falar da realidade aqui, né? No mundo fictício não acontece nunca, mas no mundo real acaba acontecendo um uso ou outro de WhatsApp pessoal, de celular pessoal na empresa. Tá? Então, se você está usando uma IA, acabou utilizando em alguma situação pessoal, sempre informe as pessoas envolvidas, sempre informe o DPO, informe a segurança da informação, informe a privacidade, informe o seu superior imediato, tá? Sempre deixe todo mundo ciente. E eu diria até para deixar ciente de uma maneira formalizada. Manda um e-mailzinho, abre um chamado, olha, né? E-mailzinho formalizado, olha, pessoal da segurança aí, ó, eu estou usando meu celular pessoal aqui e tal ferramenta, beleza? Tá? Puxa, Paulo, mas de modo formal, mas daí eu tô entregando o negócio. Mas por que eu tô falando de modo formal? Para você depois não ser responsabilizado de uma utilização indevida. Se você não compartilha essa informação, se você não formaliza isso, daqui a pouco eu vou chegar lá no João, no Pedro, no Carlos e no Antônio e vou dizer, cara, tu violou a regra da empresa, tu tá fazendo um uso indevido. Então, se é uma coisa que você quer demonstrar, né, compartilhe de modo formalizado por escrito, para que essa responsabilidade não caia sozinha em cima de você depois. Beleza? Seguindo em frente aqui, existem canais para reporte de incidente e dúvidas sobre as IAs. Tá? Isso vai estar na norma de uso, na política de segurança da informação já tem, tá? Também está andando aí a implantação da política de segurança. Conheça os canais para reporte de incidente e reporte de dúvidas e qualquer mínima dúvida, reporte incidente, reporte dúvida. Às vezes o pessoal tem muito assim, ah, mas eu não sei se isso é um incidente, se isso é um problema ou não. Ah, eu não tenho certeza. Tá, se tu não tem certeza, reporta mesmo assim. Deixa para o pessoal especializado ir lá verificar se isso é um incidente ou não, tá? Aqui entra algumas questões do resultado da IA. Atenção para a produção de conteúdos ofensivos ou discriminatórios. O que a gente recomenda, que acaba sendo a boa prática? Sempre fazer uma dupla revisão, dependendo do caso, né? Talvez não sempre, mas dependendo do caso, faça uma dupla revisão do resultado da IA. Pega duas pessoas para ver se aquilo que a IA falou faz sentido. Pô, a IA me mandou esse negócio aqui. Ah, tá, vamos pegar duas pessoas, vamos ler aquilo com atenção. Ah, tá aprovado, tá aprovado. Então, uma dupla revisão do resultado da IA. Vê que o resultado da IA não é tão mágico assim, né? Tem que passar por um humano e tem que passar por uma dupla revisão. Tá? Atenção para os efeitos de alucinação e viés de resultado. Tá? Isso já é documentado, acontece, não vou dizer que acontece muito, mas acontece relativamente, tá? Que é o que? A IA me dá um resultado completamente fora da casinha, completamente viajão, ela teve uma alucinação ou ela teve um viés de resultado, ela não deu um resultado completo e imparcial, não, ela deu um resultado puxando para um lado aí
um viés de resultado, tá? Outra questão aqui, está na norma também, proibido para fins pessoais. Então, não seria adequado a utilização das IAs corporativas para fins pessoais, sei lá, trabalho de aula, qualquer coisa nesse sentido aí, tá? A princípio não é uma utilização adequada, interessante e permitida, tá? Seguindo em frente aqui, mas está tranquilo o nosso tempo está passando. Muito importante, né? Nunca entregue credenciais, senhas ou chaves de acesso para IA. Ah, chegou lá pelas tantas, tem milhões de tipos de IAs diferentes, né? Lá pelas tantas e tu tá interagindo com a IA, pô, mas agora eu preciso da tua senha para eu poder entrar aqui. Não informe. Ah, mas Paulo, caramba, eu tô num processo aqui importante da empresa e tal, e eu tenho que informar a IA. Em primeiro lugar, né, essa questão de informar credenciais e senhas e tal é altamente grave, assim, altamente arriscado, crítico, né? Então você sempre vai entrar em contato com a segurança da informação, tá? Regra padrão, não informar chaves e senhas para IA. Ah, mas caso excepcional, também não quero impedir ninguém de trabalhar aqui, né? Ah, mas caso excepcional, bom, então num caso muito excepcional, muito bem documentado, você vai entrar em contato com a segurança da informação, eles vão avaliar o teu caso específico e aí você talvez vai ser aprovado utilizar, informar senhas ali para IA, tá? Vê que o meu discurso aqui, pessoal, tá muito na linha assim de não faça as coisas por conta própria. Tudo pode ser feito, você vai trabalhar com a IA, você pode trabalhar com a IA, mas IAs aprovadas, analisadas, homologadas, só não faça as coisas por conta própria, né? Atenção com mensagens recebidas de IA e links recebidos de IA podem ser phishing. Exatamente, né? Também a história dos crimes digitais. Muitas quadrilhas de bandidos já estão utilizando a temática de inteligência artificial para campanhas de phishing. Então daqui a pouco tu recebeu um e-mail, eu sou o seu chat GPT, clique aqui para destravar a versão premium. Já vi, a gente já fez campanha disso, e eu já vi, tá? Chat GPT desbloqueia a versão premium gratuitamente por 30 dias. E aí tu vai ver quadrilha de bandidos fazendo campanha de phishing. Então também aí na temática de phishing, as inteligências artificiais. Muito bem, seguindo para a reta final aí da nossa conversa, na próxima sessão a gente vai falar sobre privacidade e proteção de dados. Agora o foco passa a ser Lei Geral de Proteção de Dados, em relação à utilização das IAs. O que a gente tem aqui, né? Em primeiro lugar, a sua IA passou por uma análise da LGPD? A própria ferramenta de IA tem que ser homologada perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso vai ser feito lá pelo pessoal especialista, de PO, pessoal de segurança, privacidade. Você, colaborador, qual que é o seu cuidado? Qual que é a sua atenção? O seu cuidado é, bom, a minha IA, a IA que eu estou utilizando aqui, eu tenho colaborador que ter certeza de que ela foi aprovada perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o teu cuidado, que tu tem que tomar cuidado e tem que ter atenção. Então todo colaborador, todo dia, no uso da tua ferramenta, tu vai se perguntar, bom, legal, estou usando aqui, essa aqui eu sei que já foi aprovada perante a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Aqui, questões técnicas, o roupa deve ser atualizado, cuidado com a decisão automatizada. Eu não vou comentar esses dois itens, são mais específicos, tá? Mas o colaborador em si, qual é a atenção? Ter certeza de que está usando uma IA aprovada pela LGPD. E aí vamos falar de coisas mais importantes. Avaliar a necessidade de informar o cliente sobre o uso da IA. Tá? Então isso aqui até vale para tudo, né? Tu está utilizando uma IA, será que essa IA ela vai impactar o meu cliente, ou até fornecedor, ou parceiro de negócio? Sempre que a IA envolver partes externas, você vai avaliar se aquela IA vai impactar a parte externa. E aqui, pessoal, eu botei em negrito
é um dos comentários mais importantes de toda a palestra, falando de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? O que é isso aqui? O uso de dados pessoais em ferramentas de inteligência artificial é um compartilhamento de dados perante a Lei Geral de Proteção de Dados e deve ser gerenciado como tal. Ou seja, o simples fato de você colocar qualquer dado pessoal dentro de uma ferramenta de IA já é compartilhamento de dados. O que é dado pessoal? Vamos lembrar lá, né? Nome, CPF, RG, telefone, endereço, placa do carro, qualquer coisa, imagem de pessoas, fotos, vídeos que contenham dados de pessoas, dados de menores e dados sensíveis que a gente chama médicos, biomédicos, biométricos, religiosos, político-partidários e por aí vai. Então, muita atenção nesse ponto. Qualquer input, né? Qualquer alimentação de dados dentro de uma IA, dados pessoais, é muito grave e deve ser avaliado perante a LGPD. Dá uma olhada essa semana, né? Na semana de integridade, na semana de segurança, dá uma olhada aí o que você faz com a sua IA essa semana, hoje à tarde, né? Putz, mas eu boto um Excel lá cheio de CPF para IA avaliar. Cara, isso é alimentação de dados pessoais, tá? Então, alimentar a IA com dados pessoais, não estou dizendo que não possa ser feito, é mais grave. Requer uma avaliação e aprovação mais importante, tá? Então, muita atenção, alimentar dados pessoais na IA. Se falar de dados de menores, piorou. Dados, lembra sempre da LGPD, né? Menores, mais grave. Sensível, principalmente informação médica, é mais grave, tá? Seguindo em frente aqui, nas configurações de IA, sempre busque por opções mais privadas. Isso aqui é tranquilo, não aplica para todo mundo. Esse aqui pode ser interessante, que você pode utilizar nas IAs dados anonimizados. O que é isso, né? O dado anonimizado é aquele dado que não cita uma pessoa física. Ele não identifica nenhuma pessoa física, é um dado anônimo. Tá? A partir desse dado, eu não chego em pessoa física, tá? Pode-se utilizar dados públicos e pseudonimizados, que é um tipo de anonimizado. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Mas eu vou colocar só número de telefone. Número de telefone não é anônimo, tá? Puxa, mas não tem o nome da pessoa. Porque na lei fala, é dado pessoal, qualquer informação que me faz chegar a uma pessoa. Então, mesmo um telefone, número de telefone, sem ter o nome da pessoa, já é um dado pessoal. Anonimizado tem que ser assim, vendas no mês. Eu tenho lá um proporcional de vendas no mês. Mas eu não estou falando para quem eu vendi, endereço, nada. Só tenho lá vendas, volume de vendas no mês. Isso é anonimizado. Não chega em pessoa nenhuma. Tá? Seguindo em frente aqui. Fechou. Essa é a parte aí da LGPD, tá? Que é principalmente o que? Vou fazer um resuminho aqui da LGPD que é muito importante. A ferramenta tem que ser aprovada para a Lei Geral de Proteção de Dados, avaliada e aprovada. Os dados imputados tem que estar formalizado isso. Eu só vou colocar dados de pessoa física na IA se isso tiver formalizado perante a LGPD da minha empresa. Como é que eu sei isso? Questionando o encarregado de proteção de dados. Vamos para a reta final. Reconheça as políticas envolvidas. Então não é só a política de uso de IA, né? A gente tem a política de segurança da informação, que está em implantação, sempre renovando e sendo implantada. Então a política de segurança da informação também correlaciona com IA, tá? Porque lá fala de software e a IA, a ferramenta de IA, em último caso, também é um software, né? Nós temos a política de proteção de dados, que é a política da LGPD, que também correlaciona, está subordinada aí às ferramentas de IA. Nós temos a própria política de uso das IAs específica, que é basicamente o que eu falei aqui ao longo da minha palestra, muito da política de uso das IAs, tá? Vamos entrar também em outros documentos, manual de ética, código de conduta. Então essas categorias de manuais também correlacionam, vão ter diretrizes lá
que impactam no uso da IA. Tá? Então é bem complicadinho aí o uso da IA na empresa. Pode ser feito? Pode, deve ser feito, mas sempre de modo formalizado. Vamos para a reta final, uma curiosidade aqui que eu quero trazer então, né? Tendências de futuro. E aí eu gosto de citar o que está acontecendo lá na União Europeia. Ó, a União Europeia implementou uma legislação que regulamenta o uso das IAs. Ela entrou em vigor em 1º de agosto de 2024. A gente sabe que mais ou menos na tecnologia, né? O que acontece lá na Europa, Estados Unidos, 4, 5 anos, chega aqui no Brasil, né? Leva 4, 5 anos para atravessar o oceano. Então daqui a 4, 5 anos a gente vai estar discutindo regulamentação do uso da IA. Essa regulamentação ela é bem interessante, porque ela fala da utilização da IA nos produtos de software, tá? Para que o produto de software cumpra certas regras da utilização de IA. Tá? E aí a legislação deles está segmentada para 2024, 25, 26 e 27. Então até 2027 eles vão estar implementando essa legislação. Tá? Até trazer alguns só exemplos aqui, qual é o caminho que ela segue, né? Utilização de IAs em produtos infantis. Já pararam para analisar a encrenca que é isso? Tá? Então a gente já tem, por exemplo, a utilização de IAs em produtos infantis. E aí, como é que a IA vai se comportar? Eu coloco uma criança diretamente para interagir com a IA. Tá? E a gente tem também a situação que vai muito ao encontro aqui, a utilização da IA em produtos médicos. Né? Então até que ponto a IA vai entrar na medicina e ser incorporada em produtos médicos. Tá? Então é bem complexa aí essa discussão da IA. Olha só aqui, ó. Esse conteúdo aqui foi gerado por IA, tá? E ele coloca aqui, ó, visão geral criada por IA. Isso aqui é a label, a rotulação que a gente fala, né? Então tá aqui dizendo, ó, resultado gerado por IA. As IAs podem incluir erros, para receber aconselhamento jurídico, procure um profissional. Eles sempre comentam isso, né? Mas a IA pode produzir erros. O que eu quero dizer com isso aqui? Hoje, o Paulo bonitão aqui está falando de boas práticas no uso das IAs. Amanhã, né, daqui a pouco tempo, médio tempo, essas boas práticas vão se tornar legislação. Tá? Então hoje a gente fala, ó, é legal fazer isso, não é legal fazer aquilo, né? É bom fazer isso, não é bom fazer aquilo. Daqui a pouco isso aí está virando lei. Vai ser regulamentado. E é importante porque impacta no nosso mundo aí, tem que ser regulamentado para algo positivo, né? Pessoal, então, concluindo aqui o meu conteúdo, isso era um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Reconheçam as pessoas envolvidas, uma das coisas mais importantes, né? Procure aí o seu ponto focal, a sua pessoa de apoio na utilização das IAs. Práticas de segurança, práticas de privacidade. Existem várias normas e políticas que vão impactar na utilização da sua IA. E a tendência de futuro aí, esse negócio vai ser mais discutido, né? Muito obrigado pela atenção.